venha viver para a Agra. Nós encontramos a sua casa de sonho. Boa noite. Águeda é o concelho de Portugal que este ano mais gasta em iluminação de Natal, tendo por base o rácio gasto total, custo por residente. Tomando em linha de conta os 311 mil euros de investimento autárquico e os 46.075 habitantes do concelho, o gasto é de 6,75 euros por habitante. Nenhum outro concelho de Portugal gasta mais. É com esta curiosidade que damos luz às notas iniciais. Dr. Gil Nadais, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos aqueles que nos veem. Já agora, é só um complemento, nós gastamos mais do que o dobro do que o segundo classificado por habitante, nesse mesmo quadro. Mas a minha nota inicial ia para felicitar o Instituto Duarte Lemos e, portanto, as atividades que desenvolvem, que foi recentemente galardoada pela Microsoft com um projeto que é a Escola do Futuro. E o que é que consiste este projeto? Consiste em pôr alguns alunos a refletirem sobre como é que gostariam que fosse a escola no futuro. Muitas vezes até no presente, não é? Mas o que é que... Aqui não é só uma vertente tecnológica que está em causa. Pode estar, e está também, de rearranjo dos espaços, de forma de gestão diferente. E, portanto, uma escola que se questiona e que põe os próprios alunos a pensar e que depois é reconhecido esse pensamento, penso que fica bem e que eu sou pródigo em abordar aqui o assunto da educação. Penso que deveria ser motivo para outros e para a autarquia de levar este desafio para que as escolas correspondam mais às expectativas dos alunos e possa, assim, também adequar-se o ensino-aprendizagem àquilo que está disponível hoje. Não temos de ter um ensino escolástico como há vários séculos atrás e repetir essas metodologias, aproximar-nos dos alunos e procurar sempre ter as melhores soluções. E elas são cada vez mais económicas e estão mais ao dispor. Por isso, e para finalizar, então, reitero e espero que seja um exemplo a seguir, mesmo sem concursos, que se faça essa reflexão no tecido, portanto, educativo do nosso concelho. Muito bem. Dr. Paulo Matos, muito boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Gil. Eu iria evocar na abertura deste programa os 40 anos da morte do Francisco Sá Carneiro. Toda a gente fala em Sá Carneiro hoje e não sabe ou não leu efetivamente o seu pensamento e o quanto ele foi importante para a liberdade em Portugal. Eu lembro-me que tinha 15, 16 anos, quando ouvimos a notícia deste trágico acidente e desde acidente aí... ou atentado? Desculpa-me. Pois, é uma questão que se coloca, não é? Mas, na verdade, como não houve prova do atentado, nós dizemos que foi acidente, não é? Marcelo Rebelo de Sousa defendeu na semana passada a tese de atentado. Não defendeu. Ele disse que lamentava que as instituições em Portugal, judiciais e políticas, não tivessem conseguido chegar a um resultado relativamente às investigações que foram feitas. Foram feitas muitas comissões parlamentares de inquérito sobre o caso Camarate e todas foram inconclusíveis. E também temos que admitir que não são comissões de inquérito que fazem prova da prática dos crimes, embora possam ajudar na investigação. De qualquer modo, esta situação foi muito politizada. O Sá Carneiro também é utilizado como um mito, não é? As pessoas, depois de morrerem, são sempre muito elevadas ao estrelato, mas no caso do Sá Carneiro foi marcante e é esse tempo que eu me quero reportar, um tempo em que era necessário tornar o regime civilizado no sentido em que deixaria de haver um Conselho da Revolução a fazer Tribunal Constitucional em Portugal. Portanto, era o Conselho da Revolução que digamos, fazia
a investigação da constitucionalidade antes dos projetos de programa político do Sá Carneiro. O Sá Carneiro teve na altura uma atitude que foi a de contrapor-se ao general Ramalhianes, que era candidato à presidência da República, ao qual ele se opôs à época, arranjando também um candidato militar, que foi o Soares Carneiro. E essa parte está por explorar ainda em termos históricos, o perceber porque é que o Sá Carneiro escolheu um militar para contrapor a outro militar, sendo certo que ele, à época, não acreditava, eu recordo-me disso, não acreditava no sucesso, e há entrevistas depois posteriores que vieram a público, no sucesso da candidatura do Soares Carneiro. No entanto, foi uma forma que ele arranjou à época de contrapor ao candidato presidencial Ramalhianes. Ramalhianes que se veio... de controlar os militares. E de controlar os militares. Ramalhianes entendia que tinha que ser um militar a assumir a presidência da República para dominar os exatamente. Militares. Mas, portanto, muito havia a dizer sobre o Sá Carneiro. Eu salientava a liberdade, o humanismo, o personalismo, as convicções. Era um homem de convicções profundas, um social-democrata, costuma-se dizer a Bernstein, que foi um filósofo que, enfim, tentou acabar com o totalitarismo soviético, a ideia de determinismo histórico, e, portanto, o Sá Carneiro, nessa linha, era um social-democrata e, nessa medida, fez constar do próprio programa do partido, à época que ele ajudou a nascer, o Partido Popular Democrático, a ideia de que iríamos a caminho de um socialismo, mas um socialismo liberal. Isto é, um socialismo que não entendesse que o Estado era dono e senhor dos meios de produção, mas permitia a liberdade da iniciativa privada com regulação do Estado. E até hoje, estou-me a lembrar disto, e dos tempos em que eu aprendi a gostar de política, aprendi, no fundo, a ser social-democrata. Hoje até a Marisa Matias diz que é social-democrata, portanto parece que todos somos sociais-democratas, no sentido em que devemos ser democratas e devemos ser sociais, isto é, o Estado deve ter um papel regulador no sentido de colmatar as falhas do mercado. Nós vivemos em economia de mercado, outra ideia do Sá Carneiro, e, portanto, contra a ideia de uma economia planificada, que era a soviética, a ideia da economia de mercado. Ele teve um papel nisso, aliás, ele e o Mário Soares, no combate pela liberdade em Portugal. Muitas vezes nós esquecemos-nos disso, mas foram homens de referência, e agora que estamos perto das eleições presidenciais atuais, século XXI, já em Portugal, é bom sempre recordar, embora, no caso do Sá Carneiro, fica-nos essa memória boa e sobretudo, a infelicidade que tivemos de não poder ter muito mais anos do seu pensamento e da sua prática política, que foi marcante em Portugal. Muito bem. O prémio conquistado pelo Instituto Duarte Lemos num concurso da Microsoft e os 40 anos sobre a morte de Francisco Sá Carneiro, na abertura desta tribuna soberana número 31. Dos temas locais desta semana temos os lamentos da Dorfeu, na festa dos seus 25 anos, a reabertura da nova Alta Vila após obras de requalificação de 1.200.000 euros e as críticas ferozes de José Vidal a Jorge Almeida e de Paulo Seara e Antero Almeida ao Orçamento e Plano Municipal dos Juntos para o ano de 2021. Que tema elege deste conjunto de três, Dr. Gil Nadeiro? 2. Um só para aflorar muito brevemente, porque falei na semana passada sobre a Dorfeu e depois também algumas considerações sobre o momento político que está aqui, que estamos a viver, não é? E que se vive. Sobre a Dorfeu e relativamente às instalações, aquilo que se passa é que as instalações da Dorfeu não têm condições para albergar uma associação cultural e não têm, do ponto de vista legal, de segurança. Não estamos aqui assim a falar
de qualquer coisa despicienda. É a segurança que está em causa. E se a Dorfeu gastou lá dinheiro, e gastou, é verdade, e eu posso referir as últimas obras que fizeram no pátio, em que fizeram uma cobertura e fecharam, e utilizaram aquele espaço para espetáculos. Eu fui lá assistir a um espetáculo e assustei-me com as condições, porque o palco tapava a saída principal. E tínhamos uma portinha que só cabia quase só cabe uma pessoa de cada vez, com cima de uns degraus, para podermos sair caso houvesse uma emergência. E nós temos de acautelar este tipo de coisas. E, portanto, a Dorfeu só se deve queixar de si própria, não é? Se tem as condições que tem neste momento. Porque, como eu referi no mandato anterior, a Câmara deu liberdade para, juntamente com um arquiteto, delinear um espaço. Obviamente que não estavam todos os pormenores definidos. Não era possível definir naquele momento quanto é que iria gastar de energia e água, por exemplo, a incubadora cultural que se queria fazer. E isso era deixado para mais tarde. E a Câmara é uma pessoa de bem e que, portanto, resolve bem esses assuntos. Mas a Dorfeu colocou-se numa posição que, vamos dizer, alguma arrogância perante a autarquia, não é? E, portanto, a autarquia, e na pessoa do Presidente deu mesmo, que respondemos que só iríamos apostar, portanto, em entidades que estivessem disponíveis para correr riscos e ir construindo o futuro, já que não é possível prever todo o futuro. E, portanto, quando não era possível pôr todo o preto no branco, houve aqui um deslaçar e, portanto, acho que a falta de confiança numa autarquia... Passou também muito tempo relativamente ao teu tempo para quem está hoje na Câmara Municipal e no relacionamento com a Dorfeu. Claro, já houve tempo enfim, mas isso é uma questão de opção. A Câmara saber também o que é que quer relativamente à Dorfeu. Mas também há muitas mais associações no Conselho. Certo, mas o que é que quer a Dorfeu fazer para o Conselho também? Para além esse diálogo foi quebrado. Para além daquilo que fez no passado. É que eu acho que a Dorfeu tem uma máquina muito bem montada de comunicação, certo? E teve um trabalho ótimo em termos de cultura. Mas achas que eles fazem cultura pensando no lucro? Não, eles fazem eu não vejo as contas da Dorfeu e não penso que não é esse o objetivo. Agora, criação cultural, ter temas e ter assuntos para que crie alguma coisa cá no Conselho. Cá no Conselho. Teve o Tia Maria, agora o último espetáculo, um bom espetáculo, foi esse que eu fui lá assistir, sim senhora, gostei, mas começam a ser esporádicos. Eu acho que um grupo como a Dorfeu, com os apoios que tem, que reúne... Eu não quero assumir o papel... Deveria todos os anos ter uma produção nova. Não quero assumir o papel de defensor da Dorfeu, e acho que a questão das instalações, a associação, que tem que resolver o problema. Não pode estar à espera que seja o poder público. Tudo bem, sim. Eu acho que a Dorfeu faz parte integrante já de uma nova política cultural do Conselho e que nós não podemos desperdiçar, do meu ponto de vista. E cabe, do meu ponto de vista, à Câmara, também, enfim, reatar esse diálogo que foi quebrado no teu tempo, penso eu. Não, repara, o diálogo continuou. Não teve foi instalações. A equação, instalações física. As instalações saiu fora. O restante, a Câmara, acho que continua a pagar, a dar 60 mil euros por ano para a Dorfeu. Penso que são os apoios normais que dá. O acordo tripartido com o Ministério da Cultura. Portanto, continua... Sim, isso é verdade. Continua. Agora, aquilo que eu acho é que a Dorfeu deve ter mais projeto cultural. Okay?
Até que, mas dizer à Isso foi-lhe Câmara... dito por ti, Eu lancei-lhe E qual desafios foi para o apresentar. feedback? Eu lancei-lhe, por exemplo, Sim. fazer um agitagda entre as duas pontes. Okay? E isso não avançou, porque... E porquê que não Epá, não avançou? sei, não houve interesse. Pronto. Ninguém falou. Não. Ninguém deu andamento à ideia, digamos. Não, epá, isto era uma situação... porque... E, no meu entendimento, e volta à mesma coisa, a Darfel todos os anos não é só trazer grupos de fora e fazê-los a rodar pelos concelhos. É ter criações próprias aqui, assim, dinamizar criações próprias, e uma por ano. Okay? Acho que fazia sentido ter esse dinamismo, não é? Porque também aí verifica-se mesmo a criatividade que existe. Essa proposta para o espetáculo Entre Pontes traz-nos à memória aquele inolvidável espetáculo que foi o Jura del Bal. Exato. Por altura de um agitado. Exatamente. Não é? Mas além disso, nós durante o Agita ainda temos ali uma plateia enorme, um sítio espetacular. Eu considero que o espaço entre pontes no Rio, em que é possível colocar... Nós podemos lidar com o rio como se fosse uma sala de espetáculos. Baixamos a água, criar um areal, okay? levar as lavadeiras outra vez para o Rio Não, Águia. pode não Mas isso é ser. preciso Temos de inovar. iniciativa Okay? também. Temos de inovar. Gil, Temos de inovar. Pegar novos autores, histórias, não sei quantos. Criar. Criatividade. Okay? Criatividade. É isso. E relativamente aos aspectos políticos? Os aspectos políticos, eu entendo que andamos demasiado crispados aqui assim com a situação, porque a linguagem que se utiliza é demasiado, como é que eu hei de dizer, agressiva, okay? Demasiado agressiva. E hoje, por exemplo, tive um amigo meu que esteve na reunião de Câmara. E ele ligou-me e vinha de lá assustado. Porque... Reunião de Câmara de hoje. De hoje, quarta-feira, estamos a gravar. De hoje. Porque hoje, dia 9 de a dezembro. forma de relacionamento entre o Presidente e alguns vereadores é muito má. Okay? Não há respeito institucional, mas de parte a parte. E os órgãos devem ter regras e devem quando não há respeito, começa-se a cair tudo. E aquilo que foi contado, mas que também outros já me tinham dito, é mau. E isso arrasta a que haja um clima de crispação que vai muito para além da política. Não é? E também, Já é pessoal. É pessoal, está pessoalizado. E a política não pode ser pessoal. Nós temos de discutir ideias e saber diferenciá-las. Por isso, acho que este clima é mau e também, para dizer a verdade, não sei como é que se dá a volta a ele. Não me pergunto, porque não sei. Eu sei. Não sei. Eu sei como é que se dá a volta. Com eleições. Com eleições, Claro. com candidatos no terreno, com Certo. começarem, como nós costumamos dizer na gíria, os coelhos a sair da toca. Isto é, alguém apresentar-se como candidato ou candidatura ou candidaturas alternativas, o que não acontece. E, portanto, quer o poder, mas sobretudo o poder, quando não tem essa alternativa no horizonte, tende a ser autoritário por natureza. E, portanto, é preciso esse equilíbrio. O jogo de equilíbrios que não existe. Aí é a cultura política. Peço Não, desculpa. a cultura política já vem de trás. O problema Claro, é ok. a existência ou não de cultura política tem a ver com as pessoas, com a formação das pessoas, com a experiência política que tiveram, com os anos de exercício do poder, do meu ponto de vista. Criam hábitos, vícios, a ideia de que as pessoas são intocáveis, que o poder é eterno, quando não é. O poder é efêmero. E, sobretudo, deve ser exercido ouvindo as outras pessoas. E, portanto, se de facto existe e vê-se que existe, porque a avaliar pelos comunicados que o Partido Socialista vai fazendo sair, e muito insistentemente nos últimos tempos, de crítica, de combate,
de ataque feroz ao poder executivo, a avaliar por isto, nós não vamos ter boas notícias nas campanhas eleitorais se não tivermos alternativa, não é? Se não tivermos alternativa. E, portanto, acho que é hora também de começarmos, nós próprios aqui na comunicação, a apresentarmos ideias, não que tenhamos que dar formação aos políticos que estão, no exercício ou no ativo, mas eu digo com alguma franqueza, muitas vezes ouço alguns comentários acerca aqui do nosso programa e dizem, vocês têm que apresentar ideias também, não podem sempre focar a vossa estratégia no combate à Câmara. Eu acho que nós não temos feito algo de alguma forma, o escrutínio, que não é feito noutros fóruns. Mas não é combate, eu não considero combate à Câmara. Eu não tenho de calar aquilo que eu considero que está errado. Mas isso as pessoas conhecem-nos, conhecem o Gil, a ti, conhecem-me a mim, sendo que neste diálogo aqui que nós estabelecemos, o Gil, tu tens a experiência de ter trabalhado com estas pessoas que compõem a Câmara Municipal durante 12 anos, portanto, conheces-los bem, conheces a mudança eventual que existe na forma de tratar as oposições. Bem, eu não sei se no teu tempo estes mesmos protagonistas tratavam os vereadores de forma desrespeituosa, como hoje parece que acontece, pelas notícias que vêm a público. Não havia falta de respeito. Mas também não sei... Desculpa, numa reunião de Câmara não é para haver falta de respeito. E eu não sei se os vereadores também não pisam risco, porque isto há sempre duas partes. Pisam de todo lado, ok? Portanto, mas tem de haver alguém que dita regras. E, portanto, exatamente, e nós a partir... Eu soube de algumas cenas, desculpa lá, que eu disse, eu chamava a GNR para pôr um vereador na rua. Se isso está a este nível, é pior. Eu chamava a GNR, olha, se faz favor, saia, se não está a ter uma atitude correta. Se ele se recusasse a sair, pedia que chamassem a GNR para pôr lá fora. Porque isto tem que ter normas, não pode ser. Nós não podemos dizer tudo, insultar, fazer... Claro. E os órgãos têm de ser respeitados. Mais do que as pessoas, são os órgãos que têm de ser respeitados. Claro. Senão não temos nada. Isso estou de acordo. Agora, eu acho que isto tem a ver com o ambiente político. E esta fase da pandemia não veio a ajudar muito. Porquê? A pandemia serve desculpa para tudo. Serve desculpa para tudo. Os poderes são intocáveis, estão a fazer tudo o que é possível. Não há possibilidade, a mínima crítica é entendida como um combate feroz, quando não é verdade. Quer dizer, nós... reconhecendo o trabalho das pessoas, porque nós também temos que reconhecer que estas pessoas que estiveram contigo 12 anos e que continuam no exercício do poder local, fazem-no porque gostam, mas também porque acham que são capazes. E se são capazes, ou se têm sido capazes de fazer o seu trabalho, há uma coisa que devem ter aprendido ao longo dos anos, e parece que nem sempre ressalta à vista, que é a democracia. E a democracia não são só palavras. Quer dizer, nós hoje falamos muito de democracia, populismo, o que é populismo e o que é democracia. Não é? Já nos chamaram de populistas a nós aqui. Não, vai ter chamado muito pior que isso. Utilizamos argumentos populistas. Por exemplo, esta questão da iluminação é ouvida por algumas pessoas como um argumento populista. Dizer que o dinheiro que foi para a iluminação de Natal, numa fase pandémica, podia ter sido melhor gerido e ido para outras prioridades, é um argumento populista. Estou a reportar-me ao que as pessoas dizem, porque de vez em quando a gente também tem que ouvir o feedback. E também, conforme a credibilidade dos críticos e dos ouvintes do programa, não é? Mas vamos lá ver. Acho que é hora. Nós agora vamos para o Natal, em uma fase mais, enfim, de conciliação. Não sabemos se podemos circular, não é verdade? Que é outra... Vamos circular. No Natal vamos, no ano novo é que não. Pois, isso era outra matéria que podíamos aqui debater, que é esta ideia de que faz-se um programa
que foi o que o Primeiro-Ministro vendeu, um programa de vamos libertar 2 exceções, é o Natal e uns diazinhos, um dia ou 2 a seguir ao Ano Novo. Se portarem bem no dia 18, nós cá estaremos a fazer a revisão destas exceções. Eu não percebo porque é que só não se falou no dia 18. Porque é que se falou antes? Falou-se porque é a propaganda a funcionar. Isto é o meu ponto de vista. Mas eu, ao dizer isto, sou lido como populista, porque estou a criticar, enfim, uma boa vontade que o Governo tem, e tem, ninguém acusa os poderes de má fé em tempo pandémico, todos fazem o melhor que sabem e podem. Não sei se fazem o que podem, fazem o melhor que sabem. Não sabemos se fazem o que podem. Mas a mínima crítica, nesta altura, é lida de forma assintosa. E, portanto, a pandemia não veio ajudar à descrispação que se vive, quer na política nacional, quer na política local. Vamos ter mais um ano crispado e muito mais crispado. Mas eu penso, Gil, sinceramente, e digo isto, às vezes, aqui os nossos programas também são um desabafo. E o meu desabafo é que nós precisamos de melhor, quer dizer, nós precisamos de outra gente, nós precisamos de protagonistas novos, que estes já estão gastos. O poder desgasta, não é? Concordo. O poder desgasta e, portanto, nós temos 4 vereadores a exercer o poder, que lá está, fazem o melhor que sabem, não quer dizer que façam o melhor que podem, a achar que isto vai durar toda a vida. Quer dizer, se não houver alternativa é que vai durar mesmo, porque as pessoas, só com a limitação de mandatos, como foi o caso do Gil, mas o Gil entenderá, e todos nós, deixou uma obra por fazer, não é? Uma obra no sentido de um projeto por fazer, por concluir. Só acho que devia ser geral, não era só para o Presidente da Câmara, ok? Sim, admito que sim. A limitação de mandatos também é uma situação, porque é que se há de limitar mandatos de gente que é capaz? Sim. A limitação só devia funcionar para as pessoas que não são capazes. Olha, acabou. Os senhores já fizeram o que tinham a fazer, já fizeram as coisas boas, já fizeram as coisas boas que sabiam, mas parou, chega, não no sentido de um partido político que circula por aí, mas no sentido de que é preciso mudar. E, portanto, eu acho que vai passar o Natal, vamos comer as passas e o bolo rei e as iguarias todas, e em janeiro, depois da eleição do Presidente da República, já nem seria preciso fazer eleições, penso eu, o que também não é bom para o regime, nós vamos poder, talvez, contribuir também nós. Para descrispar o ambiente. Mas o problema é que não nos ouvem nessa perspectiva. E eu acho isso preocupante. Ouvem-nos, ou Gil, porque quer regressar ao poder e quer vingar-se, efetivamente, a vingança, que isto é o que eu ouço, vingar-se do facto de não ter tido a possibilidade de estar no Executivo hoje um candidato que ele gostaria, que era o Dr. Vitorino, Francisco Vitorino. Isto é o que dizem, não sou eu que estou a dizer. Eu se achasse que o poder era e que devíamos estar sempre no poder, claro. Okay? Alguém duvida que ele podia ter feito uma lista aqui e ter sido candidato para outro conselho. Não. Também foste convidado. Ele podia ter sido o segundo da lista. Ok? Desculpa, mas eu acho que isso era o que nós dizemos, passar de cavalo para burro. Mas eu desculpa. Não era possível um presidente ir para número 2 também. Um presidente ir para número 2 que manda no número 1, ok? Não são histórias, ok? Mas tu querias isso? Querias ir para o número 2 para lá? Não, mas porque se eu quisesse, eu tinha o feito. Não tinhas perfil sequer para isso. Eu, se quisesse, tinha o feito, eu acho. Quer o Dr. Gil dizer que a lei é contornável? Exato, é contornável. Sim. Aquilo que eu acho que falta e que faltou, e pronto, então aí penalismo, ok? É de não termos feito aqui uma visão estratégica a mais longo prazo. Alguns bons exemplos, e o Brasil tem coisas boas também. No Brasil, em que algumas cidades têm um conselho de sábios, onde está definida uma estratégia a longo prazo, e todos os candidatos, antes de se candidatarem, okay, têm de
ir afirmar e subscrever que irão respeitar aquela orientação política, aquela orientação estratégica que está da cidade. Não é política, não no sentido partidário. Estratégica que irá ser feita. Isto é uma ideia. Uma ideia interessante. E aí assim não há corte nos projetos, não há mudanças, porque a cidade, no Brasil, as cidades, tem alguém que aponta, olha, o senhor vem para aqui, sim senhora, mas o caminho é este, não é para ali. Pronto, e isso não foi feito, efetivamente. Isso mais falta, não há debate. Mas aquilo que eu, de forma alguma, quis condicionar o futuro, achar que só eu é que tinha ideias para o Conselho. Tenho algumas, não tenho problemas nenhuns em defendê-las, por muito que não gostem, e também digo aquelas que são apresentadas e que eu não gosto. Não Claro. Já é conhecido o plano de vacinação da Covid-19 para Portugal. Dr. Gil Adais, pergunto-lhe, vai vacinar-se? Sim, quando chegar a minha vez, ainda não sei quais são os planos em concreto, devo lá estar em algum grupo para ser vacinado e, portanto, sei que a vacina da Pfizer já começou a dar alguns problemas e é natural que apareçam outros. Em Inglaterra, neste momento, as pessoas que têm muitas, salvo erro, alergias, já não são vacinadas porque provoca efeitos adversos, com certeza. Secundários. Mas sabe que não é possível escolher a vacina. Certo, mas eu também acho que deve haver bom senso, ok? Porque uma vacinação também é facultativa. Se for uma vacinação, tomar uma vacina para uma coisa que vai criar efeitos adversos, portanto, acho que nem o médico, nem a enfermeira, nem eu próprio vamos querer. Ao limite é a recusa. Pronto, mas o Estado português vai gastar 200 milhões de euros com as vacinas. Independentemente do dinheiro, eu acho que o número de doses é que dá mais do que uma dose, 2 doses para cada português. Sim, 22 milhões de vacinas. Pois, eu não sei o que mais, eu preciso me ironizar, mas não, o assunto é complicado. Para quem é que eles vão mais dar as vacinas? Porque também existe um grande grupo. E, por exemplo, eu entendo que grávidas não devem tomar vacina. Já houve uma experiência muito complicada no mundo com a talidomida e esta vacina, embora tenha cumprido já surgiu um problema e não sabemos que efeitos é que ela poderá fazer em grávidas. E também, mesmo nas crianças, também tenho dúvidas, porque se eles são assintomáticos ou passam com sintomas leves, não há grandes problemas, também tenho dúvidas. Por isso, comprar 22 milhões de vacinas, acho que foi para colmatar o erro da gripe, que disseram que havia vacinas para todos e depois não havia. Dr. Paulo Matos, tem algum problema em submeter-se à vacinação da Covid-19? Não, eu farei a vacina ou apanharei a vacina quando for a altura disso, e eu penso é que a melhor vacina neste momento é as pessoas terem respeito pelas regras, cumprirem dentro das suas possibilidades e esperar que as coisas corram bem. Não, há quem diga que podem correr mal, porque o Estado em Portugal não está muito preparado e os centros de saúde para poderem, de forma eficaz e no mais curto espaço de tempo, poderem vacinar tanta gente, sendo certo que há grupos prioritários e os idosos em particular. Portanto, vai ser uma tarefa difícil, provavelmente uma tarefa que já devia ter sido preparada com mais tempo, como em tudo está a acontecer em Portugal. Mas, de qualquer modo, enfim, o Governo tem que, se há coisa que tem que correr bem, que não pode correr mal, é esta questão da vacinação e dos critérios. Espera-se, porque em Portugal há muito este hábito
de haver cunhas para tudo, que não começa a haver cunhas também na vacinação. Quer dizer, isto é demasiado sério e eu acredito que haja bom senso e capacidade dos profissionais em Portugal para gerir bem esta vacinação. Daqui a 45 dias teremos eleições presidenciais e Marcelo Rebelo de Sousa finalmente veio anunciar aquilo que já se sabia. É recandidato. Dr. Gil Nadeiros. Pois, aquilo que me preocupa nessas eleições e aquilo que eu quero falar aqui não tem a ver com as eleições em si, mas tem com a preparação delas. Que tempos especiais exigem medidas especiais. E nós estamos numa época em que o Covid impera e temos eleições. E o local das assembleias de voto são locais onde se propícios ao contacto. Costuma acumular bastante gente e eu não sei se não teria sido acautelado promover as eleições de uma forma diferente. Porque tempos especiais, respostas especiais. Há outros países, no caso dos Estados Unidos, em que os americanos andam a votar durante 2 meses. Eu não diria tanto, mas alargar o período para as pessoas poderem votar. E milhões de votos por correspondência. E milhões de votos por correspondência. Portanto, há experiência para outros factos. E, na minha perspectiva, seria uma tomada de decisão ajuizada. Porque, imaginemos, toda a gente conhece o seu local de voto e não sei se houve alguém que votou sempre sem ter de estar algum tempo na fila. Com estes cuidados todos que é preciso ter, as filas podem ser maiores, as escolas têm as condições que têm e, se for num daqueles dias de chuva, teremos as pessoas fora da escola, de guarda-chuva aberto, à espera da sua vez para votar. Será que elas não irão pensar, mas o que é que eu lá vou fazer? E o aumento da abstenção que isso vai representar? Que penso que pode ser muito grande, porque, efetivamente, eu acho que isto não é só nós dizermos que que votam poucos. É preciso também dar condições às pessoas para poderem votar. E as sondagens dizem que a decisão está decidida, a eleição está decidida e eu penso que comungo com essa opinião, não seria muito surpreendente um tsunami muito assim grande acontecer, não é? Mas podemos ter recordes de abstenção e que ninguém gosta, nem quem ganha, nem quem perde, não é? Ter com uma abstenção muito, muito elevada. Dr. Paulo Matos, viu agastado com alguns episódios popularuchos da presidência de Marcelo Rebelo de Sousa, mas pergunto-lhe, ainda assim é o melhor candidato que temos? Sim, eu penso que é. Eu sou suspeito, sempre gostei do Marcelo Rebelo de Sousa, pela sua inteligência, pela sua capacidade política. Ele próprio disse que é conhecido, pelo menos mais diretamente, há 20 anos. As pessoas conhecem-no, sabem quem ele é, quer pelo comentário político, quer pela sua carreira política. Portanto, é líquido para mim que ele vai ganhar as eleições, não vai ganhar provavelmente com aquele score que pretendia, ou o recorde que pretendia atingir ultrapassando o Mário Soares e a percentagem maior que teve. Porquê? Porque os tempos são especiais e a pandemia também vai prejudicar as eleições presidenciais, não só no aumento dos níveis de abstenção, como em razão deste clima que se criou de que a eleição está decidida e as pessoas irão menos votar. Portanto, o Marcelo vai ser o mais prejudicado nisso. Vejo que a apresentação da candidatura dele não foi muito brilhante, porque vejo-o triste. Portanto, vejo um presidente diferente daquilo que me habituei a ver no Marcelo. O Marcelo, para além de ser o homem dos afetos, é também um homem alegre, por natureza. E da Vichy Soase. E da Vichy Soase e de algum lado lúdico da política que ele tem. Não tem
aquela visão institucionalista que tinha o Cavaco, é como dar água para o vinho, não é? Que são duas personalidades distintas. Mas eu penso que ele está triste, porque ele, penso eu, que se pudesse não era candidato. Eu fico a perceber isso. Embora haja pessoas que acham que não. Não há homens providenciais. Pois, mas é que estes tempos são mesmo duros e nós também temos que olhar para os políticos não só com um estigma negativo, mas também com um papel difícil que eles têm a cumprir, e nomeadamente nesta altura. E, portanto, o Marcelo, olhando para o lado, não há candidato alternativo. Quer dizer, nós olhamos e quem é que vemos? Vemos o André Ventura... Mas ele criou um tabu para propiciar também esse deserto de outras possíveis candidaturas que pudessem aparecer. Sim, eu penso que isso aí foi uma tática, digamos. Exato. Ele é muito tático, claro, nas suas opções políticas, mas também porque é que ele havia de apresentar há muito mais tempo. Toda a gente sabe que ele os presidentes são recandidatos. Exato, por natureza. Ele não precisava de grande esforço e tanto não precisava que assim fez. Foi a pé do Palácio do Belém para uma pastelaria, que é esse lado que eu não gosto num Presidente da República. Eu defendo o lado institucionalista. Penso que não se pode banalizar a função, mas de qualquer modo ele faz isso deliberadamente, porque sabe que isso é popular, não populista, não é? É popular no sentido em que as pessoas, ele é um dos nossos, não é? Enquanto que as pessoas olham para os políticos Passa algo distantes. Mas passa também uma imagem de alguma simplicidade. É excessiva, não é? É excessivo ir tomar banho à Baía de Cascais em calções e estar a tirar areia dos pés, quer dizer, todos nós somos humanos, o Presidente da República também é igual a nós. É excesso da comunicação social. É um excesso, nós vivemos num país de paz, quer dizer, em que o Presidente da República, órgão máximo do Estado, pode dar-se a estes luxos, não é? Outros países não conseguiriam fazer isto, mas pronto, ao lado temos quem? O André Ventura, quer dizer, que é uma situação, penso eu que, mas isso daria para outro programa, não acredito muito na longevidade do André Ventura em Portugal. Temos uma Ana Gomes ressabiada, nem sei se ela não vai levar o Rui Pinto para assessor na Presidência da República, se for ganhar as eleições. Parece que sim, um assessor digital e nos que vai já andar a prometeu. vasculhar a vida, violando a nossa privacidade. Temos também um candidato da Iniciativa Liberal que ninguém conhece. Temos a Marisa Matias, que é muito simpática, eu até aprecio a senhora do Bloco de Esquerda, mas a dizer que é social-democrata. Quer dizer, em Portugal, alguém do Bloco de Esquerda dizer que é social-democrata é suspeito, no mínimo. Faltou-me algum? Temos o João Ferreira do PCP, que... Enfim, temos o Tino de Rãs. E provavelmente teremos o tempo. Portanto, nós olhamos para este espectro de candidatos, têm todos o seu campo político. O Marcelo é o mais independente no meio disto. É conservador, de direita moderada. Curiosamente, granjeia mais simpatias, ou muitas simpatias, não é mais, muitas simpatias na área do Partido Socialista, dos moderados, da direita, do PSD, do CDS, sendo que no PSD há muita gente que, pelas razões que começaste a tua questão relativamente a mim, não vai votar nele, porque achou que ele andou a dar a mão ao governo durante este mandato. Ora bem, o Marcelo não faz nada por acaso. E se ele, de facto, enfim, patrocinou uma certa descrispação também no regime, porque o regime vinha muito crispado com a postura do Cavaco Silva anterior. Se ele protagonizou isso, ele prepara um segundo mandato, do meu ponto de vista, se ganhar, como eu acho que vai ganhar, mais crítico e mais como é hábito dos presidentes, mais vigilante da República. do governo e, portanto, aproximam-se tempos interessantes na política em Portugal. E agora vamos rematar esta 31ª edição com as notas finais, Dr. Gil Nadas. Pois, eu queria referenciar aqui e dar como um acontecimento positivo a adjudicação que a Câmara vai fazer da segunda fase do Casarão, que afinal só custa 2.700.000 euros, quando aí propalavam que eram 6 milhões que iria custar.
É óbvio que não fizeram todas, mas eu estou convencido que mesmo toda não chegaria a esses valores. Espero que concretizem e que haja empresas, porque aquilo que tenho assistido é que não tenho visto ultimamente, e é um sítio que continuo a gostar de lá ir, não tenho visto grandes empresas a continuarem a crescer lá. E nós, embora haja o desemprego industrial em Águeda seja baixo, ter novas empresas, novas unidades, é mais gente que poderá vir para o Conselho e mais gente à procura de casa, mas a política de habitação aí é que vai continuar muito longe daquilo que deveriam ser os objetivos para o próximo ano. Tomando em linha de conta os valores que são inscritos no Orçamento do Plano para o próximo ano de 2021. Dr. Paulo Matos. Vi há dias na televisão uma ideia interessante aplicada em Santo Tirso, na Câmara de Santo Tirso, relativamente ao apoio que a Câmara dá aos restaurantes do concelho. Portanto, os restaurantes são empresas e empresários que estão a passar por dificuldades muito grandes, não é? Com estas regras da pandemia, e merecem ser ajudados. O que é que fez a Câmara Municipal de Santo Tirso? Disponibiliza transportes para todos os restaurantes do concelho poderem levar a comida ao domicílio, em takeaway, e portanto é uma coisa que eu gostava de ver aplicada também em Águeda, porque provavelmente não terá tantos restaurantes como tem em Santo Tirso, não faço ideia, mas era uma ideia muito interessante e mostrava uma proatividade do poder local e do executivo camarário em ajudar os restaurantes com os transportes, colocar mesmo carrinhas e pessoal. A Câmara de Santo Tirso disponibilizou cerca de 40 funcionários, penso eu, do município, não foi buscar fora os que estão, que colaboram todos nesta iniciativa de ajudar os restaurantes a levar a comida ao domicílio, nesta fase em que as pessoas não se podem deslocar ao restaurante e conviver. E com esta sugestão na área gastronómica, terminamos esta edição 31 da Tribuna Soberana. Regressamos na próxima semana. Boa noite.